22 de agosto, madrugada. No vídeo passado eu falei sobre como tinha sido a minha vida no ensino médio nos anos de 2008 e 2009. Lembrando que eu tinha feito um ano a mais de ensino médio porque eu repeti de ano naquela época. E para mais detalhes eu vou deixar um card aqui para o pessoal que tiver interesse em ver esse vídeo. E no vídeo de hoje eu quero começar a falar da segunda parte do ensino médio, que foi foram os anos de 2010 e 2011. Depois do que aconteceu em 2009 e de eu tentar muito sozinho me recuperar daquele trauma ridiculamente forte que tinha sido para mim, aquele baque que até hoje me assusta, eu comecei a ler alguns livros de ocultismo, porque na minha cabeça, o meu eu de 16 anos, eu comecei a ficar com muita raiva de tudo. Comecei a ficar com raiva dos falsos amigos que eu tinha feito na época. Comecei a ficar com raiva dos meus pais. Comecei a ficar com raiva até do próprio Deus. Então eu comecei a culpar todo mundo, inclusive Deus. E aí eu comecei a ler esses livros de ocultismo e vamos dizer que não é uma época da minha vida que eu me orgulho muito, porque apesar de eu ter esses livros ainda guardados em segurança, eu não me orgulho muito de confessar que eu tive essa fase. E eu sei que isso beira a religião, e eu já falei que isso não se discute, só que eu estou apenas contando o que aconteceu comigo. Enfim, o segundo ano do ensino médio, apesar de seus pesares, foi um ano no qual eu comecei a me dedicar um pouco mais nos estudos, graças ao que meu avô tinha feito por mim em 2009. Ele interveio, não sei agora. E ele me ajudou a estudar, tanto que eu tinha passado de ano do primeiro ano, ficando algumas matérias em recuperação, mas nada tão ridículo assim. E no segundo ano eu então foquei mais nesse estudo, eu deixei o pouquíssimo de vida social que eu tinha para trás, continuando com aquela regra do meu avô de estudar junto com ele todo dia, voltando da escola e tendo restrições com eletrônicos. Mas eles eram liberais, assim, podia ver uma televisão aqui e ali desde que eu não contasse para os meus pais. Apesar dos meus pais na época não estarem ligando para mim, eles meio que queriam saber se eu estava estudando mesmo. Então, vai saber, né? 2010 foi um ano bem solitário para mim, tendo apenas 2 pessoas para conversar. E ainda conversas muito curtas, né? Porque eu ainda estava muito traumatizado com o que tinha acontecido por causa da Cláudia em 2009. Uma dessas pessoas que conversava comigo, eu vou chamá-la de Cássia aqui. Eu quero descrever a Cássia, o jeito dela, a inteligência, uma pessoa extremamente inteligente, uma pessoa carinhosa, tá? Uma pessoa bem gentil. E é uma amizade que eu achei que ela tinha desenvolvido comigo por pena. Eu achava que pelo que ela viu, né, pelo que o pessoal sabia que tinha acontecido comigo em 2009, ela tinha se aproximado de mim com alguma amizade por pena, uma vez que ela estudava na minha sala em 2009, ela viu tudo, né, ela sabia, ela me conhecia. Então, 2010 eu não tive problemas para passar de ano, não como em 2009 pelo menos. Eu tive ali algumas matérias de recuperação, é normal para mim, o meu normal é não ser o aluno nota 10 que todo mundo queria que eu fosse, mas o que importava era que eu estava passando de ano, apesar de estar estudando para as recuperações, mas ainda assim me dava bem. O início de 2011, eu estava perto de completar 18 anos, então eu estava começando a me sentir mais pressionado que chegando na vida adulta eu ia ter que ter mais responsabilidades, eu ia ter que ser um cara mais sério, né, um cara menos brincalhão, menos tolão. E eu ia ter que me abrir menos com as pessoas, ser menos vulnerável. E um dia a professora de português pediu pra gente fazer um trabalho, um texto, uma história, eu não vou me lembrar exatamente o que era. E eu pensei que eu podia fazer esse trabalho, era tipo uma história assim, que eu podia usar o que aconteceu comigo em 2009, só que usando de um personagem fictício pra não dar tanta trela assim, tanta bandeira de que eu tava falando de mim mesmo. E eu me lembro de uma forma tão vívida que foi o único trabalho que tirou nota 10 na sala daquele dia. E tinha sido a primeira vez que eu tirei uma nota 10 em anos, tá? Apesar de ter estudado em colégio particular e o pessoal achar que eu era um aluno, sei lá, ridiculamente esperto, eu era mais do mediano, então tirar uma nota 10 pra mim era uma conquista de vida. Um dia, nessas aulas aí, no pós-aula, que ficava entre uma aula e outra, a gente tinha um tempo para conversar até chegar o professor
e às vezes não tinha aula porque o professor faltou, o professor estava doente ou estava com outra turma que o cronograma era... O cronograma da escola era uma bagunça também. E eu conversei bastante nesses dias com a Cássia, e nessa época teve um dia que ela falou pra mim que eu merecia alguém que cuidasse de mim, alguém que fosse por mim, né? E eu me lembro do jeito como ela me olhava. Teve uma vez que ela pediu uma playlist pra mim, e ela me deu uma lista de um monte de música. Era um monte de música de banda indie, eu não vou me lembrar agora que música que era. E era na época que a gente tinha um computador. Meu irmão vai até lembrar disso, o computador que a gente jogava Cabal. E ela tinha pedido pra eu fazer essa playlist, então ela me deu a lista, escreveu numa folha de papel à mão. Coisa rara hoje em dia, né, que todo mundo só manda escrito no WhatsApp. E eu fui pra casa e eu me lembro de ter feito essa playlist, só que como eu era muito inexperiente com o computador na época, eu coloquei essa playlist numa pasta de música onde tinha algumas músicas que o meu pai tinha baixado. Então eu coloquei sem querer essas músicas que o meu pai também tinha baixado junto nessa playlist que ela pediu, num pendrive que ela tinha emprestado, e eu entreguei pra ela. E eu me lembro que tinha passado 1 ou 2 dias, eu não lembro agora quanto tempo que foi, que eu fui me desculpar com ela, porque ela disse, não tem um monte de música aqui que eu não tinha pedido pra ti e tal. Daí eu fui pedir desculpa pra ela, mas ela disse que tinha adorado as músicas, né? E ela disse que tinha gostado de todas as músicas. Então foi ao longo do tempo, ao longo do ano, aliás, assim, com ela sendo uma pessoa carinhosa comigo, e eu sempre achando que era por pena. Eu lembro até uma vez que no intervalo eu cortei a minha mão num arbusto que tinha no meio do pátio. No pátio do Getúlio tem um pau-brasil plantado, foi plantado até pelo próprio Getúlio Vargas. Agora eu não vou me lembrar o ano que foi isso. E lá tinha um arbusto que tinha um monte de espinho. E uma vez eu fui mexer em alguma coisa na minha mochila que eu precisei esticar o braço, e o braço pegou naqueles espinhos e eu não vi na hora, só vi quando eu comecei a sentir um negócio quente na minha mão. Fui olhar, tava um corte, estavam 3 cortes assim, um atrás, um em cima do outro, com um sangramento. Então ela viu aquilo, ela ficou apavorada, e ela pegou um pedaço de pano que ela tinha na mochila dela, sabe, tipo uma toalhinha, um negócio assim. Ela amarrou na minha mão e ela ficou pressionando a minha mão para estancar o sangramento. E eu achava naquela época muito difícil alguém, como por pena, fazer isso só por fazer. Então eu comecei a pensar que ela realmente pudesse estar desenvolvendo algum tipo de sentimento por mim, apesar de eu sempre ter essa aparência meio grotesca, de acordo com algumas gurias, né? E eu me lembro que não demorou muito pra ela dizer que era afim de mim desde 2009, desde aquela época que tinha acontecido aquele rolê todo com a Cláudia. E ela viu que eu fui rejeitado e ela disse que doeu tanto nela quanto em mim. E não demorou muito pra ela dizer que estava afim de mim. Então eu achei a coisa mais estranha do mundo, porque não é uma coisa que acontecia comigo com frequência. Até hoje isso não acontece com frequência. Meu Deus do céu, a última vez que eu namorei foi em 2016, então imagina, 9 anos. E antes daquela época eu nunca tinha estado com ninguém, então ouvir dela que ela era afim de mim foi meio que fez o meu coração acelerar, vamos botar assim. E um dia depois, conversa vai, conversa vem, um dia depois da escola, ela meio que jogou as cartas na mesa, falou realmente que era afim de mim, e ela perguntou se eu era afim dela. E eu nunca tinha ficado com ninguém, eu tava nervoso, então a gente combinou de depois da aula a gente ia esperar ali uns 5, 10 minutos o pessoal tudo sair das salas. A gente pegou uma sala vazia e a gente ficou lá. Eu me lembro que eu sentei na mesa, né, em uma das mesas que tinha lá, e eu fiquei lá com ela e a gente ficou se beijando. Eu nunca tinha beijado ninguém, inclusive. Então eu, com meus 17 anos, fui beijar pela primeira vez e eu tava ridiculamente nervoso, né? E eu me lembro de segurar ela, eu me lembro do rosto dela, me lembro de como ela olhava pra mim, me lembro até do cheiro do perfume dela, lembro de como ela era gentil comigo, até porque ela ouvia quando eu sentava pra reclamar de alguma coisa.
Isso é uma habilidade que pouquíssimas pessoas têm hoje em dia. Tanto que ninguém quer se dar o trabalho de desenvolver quem não tem, né? Agora, por que 2010 e 2011 foram anos, apesar de não tão impactantes quanto 2009, foram anos ridiculamente ruins? A Cláudia, tanto no segundo quanto no terceiro ano, ela continuou estudando na mesma sala que eu, ela continuou sentando perto de mim. Só que toda vez que eu olhava para ela, eu sentia toda aquela dor, todo aquele sofrimento que ela tinha me causado, e as mesmas amigas delas, sim, todas elas passaram de ano em 2009, em 2010 e em 2011. Todas elas, os 3 anos do ensino médio, aliás, os 2 outros anos do ensino médio ficaram fazendo piada comigo. Então, de novo, tendo alguém como a Cássia para me ajudar foi assim uma coisa ridiculamente boa, né? E depois da gente ter se formado, em 2011 eu também passei de ano, e foi o ano que eu melhor me desempenhei no ensino médio, porque eu acho que em 2010 eu tinha ficado em 4 matérias em recuperação, e eu acho que em 2011 eu fiquei em 2, eu não tenho certeza. Então eu passei de ano, até que não tinha sido tão difícil quanto eu achei que seria. Com certeza, se eu tivesse no IFES, que ainda eu ia ter tomado bomba o tempo todo, ia estar rodando até agora. E de acordo com a minha mãe, eu estaria carregando caixa no supermercado ainda até hoje. E eu me lembro que a gente ia fazer formatura e deram o dinheiro na mão da professora de química, que escolheram ela como líder de classe, um negócio assim, líder de turma, uma parada dessa. E aconteceu um problemaço lá, que parece que a professora de química ela fugiu com o dinheiro da formatura, e o lugar que alugaram foi um lugarzinho bem michuruca, não condizia com o dinheiro que tinha sido dado para ela. Mas eu nunca quis participar disso, eu não participei disso, né? Uma coisa que eu me arrependo foi que quando fomos fazer a foto de formatura, que pelo menos a foto era para ter feito, a Cássia queria que eu fosse do lado dela na foto de formatura, e eu não fui. Então, um dos grandes arrependimentos da minha vida foi de não ter ido tirar essa foto com a Cássia, porque eu já naquela minha mentalidade de me isolar de todo mundo, coisa que eu faço até os dias de hoje, eu não quis tirar foto. Então ficou a turma toda tirando a foto, né? A turma toda lá na foto, menos eu. E eu nunca tive acesso a essa foto. E outro arrependimento da minha vida foi que depois de ter terminado o ensino médio, em 2012, acredito eu mantive contato com a Cássia, e eu acho que foi no começo ali quando eu comecei a usar o WhatsApp. Não me lembro agora exatamente se foi por aí. E a gente tinha marcado de sair algumas vezes. E uma coisa que eu me arrependo muito até os dias de hoje, eu juro de pé junto, foi que a Cássia, ela sempre foi afim de mim, ela sempre disse que ela tinha um sentimento muito forte por mim. Eu acho até que ela chegou a dizer... Não, eu acho não, tenho certeza que em algum momento ela chegou a dizer que ela sentia a palavra com A em relação a mim. Então... E não é asco, tá? Antes que alguém comece a pensar isso. Então, eu rejeitei ela e eu me senti muito mal. Só que naquela época eu tinha meus 18 anos, e 18 ou 19 anos, 2012, né? E eu tava muito nervoso. Eu tava nervoso porque eu tava com tanta coisa na minha cabeça. Eu tava com faculdade pra fazer, eu ia ter que trabalhar. Eu tava começando a somar tanta responsabilidade que eu comecei a ficar nervoso. E eu acabei sendo meio ruim com ela. Então eu me arrependo muito, porque depois de algum tempo ela cortou contato comigo, e até hoje toda vez que eu tento aproximar dela com contato, alguma coisa, ela me bloqueia nas redes sociais, né? Eu acho que esse é o grande arrependimento da minha vida, foi de não ter ido pra frente com a Cássia, porque ela, inclusive ela, assim como meu avô, ela me ajudou muito, tá? Nesses 2 anos do ensino médio a estudar. E ela sempre teve um ranço para com a Cláudia, do que a Cláudia me fez. Isso eu nunca vou me esquecer. Eu nunca vou me esquecer de tudo que a Cássia fez por mim. Eu fiz o ensino médio tanto por causa do meu avô quanto por causa da Cássia. E se um dia ela ver esse vídeo, eu queria que ela me desculpasse, que ela me perdoasse do fundo do coração, porque eu me arrependo muito de ter rejeitado ela e de ter sido o verdadeiro idiota com ela. Aí
Aí a partir dessa parte o pessoal que me conhece vai estar ouvindo o vídeo e vai falar: ah, Garcia, então quer dizer que tu não é assim, tu é assado? Aconteceram coisas na minha vida que eu me arrependo, assim como todos vocês que estão vendo esse vídeo, eu aposto, né? Então essa foi a história do resto do meu ensino médio. Esse vídeo eu enrolei um pouco para fazer porque eu tava tentando realmente lembrar de muita coisa. Eu acho que eu falei tudo, pelo menos tudo que era importante. E o próximo vídeo, pessoal, eu quero falar sobre a gasolina de 30% que está lascando com o meu carro. E o meu carro, para quem não me conhece, eu tenho um golzinho verde, um Gol Bola 96, 1.6. Então, no próximo vídeo eu quero falar como essa gasolina maldita tá me lascando. E eu vou tentar entrar o menos possível em política, porque eu não quero criar atrito aqui. Mas é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e um beijo na sua alma.